Fala galera, estamos aqui de volta para mais um Terra Vis Talks. Novamente você está aqui comigo, Caio Rodrigues. Comigo, Thiago Miller. Maravilha, e hoje nós estamos de volta no nosso quadro, trazendo convidados para falar sobre marketing, vendas, gestão, empreendedorismo. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, um cara que veio diretamente do Rio de Janeiro e que já teve aí participações muito interessantes, vivências muito interessantes sobre, em marketing e que a gente vai hoje aqui trocar algumas figurinhas. Então, se você tem um negócio, se você mexe com marketing, mas ainda que você não mexa com marketing, mas você tem um negócio e você precisa utilizar da internet para vender mais, com certeza muitos insights interessantes vão sair do episódio de hoje. Então, até antes de fazer aqui uma breve apresentação dele, queria já apresentar aqui para vocês o nosso convidado de hoje, Henrique. Apresente-se, meu amigo. Beleza, é um prazer aqui estar com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho e passar aí para a audiência aí também alguns insights aí valiosos para poder usar no negócio deles também. Maravilha, cara. Primeiro de tudo, a coisa que eu achei mais chocante é você tem hoje 23 anos. Exatamente. Que isso, cara. Primeira, Com essa experiência, né, a gente fica pensando que o cara já deve ter uns 40. Os 40 anos, exatamente. Pô, que interessante. Então, ó, com 23 anos e vindo do Rio, quando que você veio para São Paulo? Cara, a primeira vez que eu vim para São Paulo foi um pouquinho depois da pandemia, né? Eu acho que foi em 2021, né, que as coisas já começaram a voltar. E aí eu vim no comecinho de 2022. Aí foi o primeiro contato que eu tive aqui. Fiquei aqui um tempinho, depois voltei para lá e agora vai fazer uns 8 meses que eu tô aqui direto. Tá. Morando aqui. Tá. E aí pretende ficar aí... Pretendo ficar aqui por um tempinho e aí depois vamos ver o que a vida vai reservar pra gente. Ô, louco, tá. Opa, pelo que eu entendi, tem um cara que gosta de viajar, né? Tem eu gosto de histórica em viajar. alguns países. Eu gosto de viajar, mas agora eu tô procurando ficar mais por aqui porque tem alguns projetos meus aqui também envolvendo outras pessoas aqui em São Paulo, né? Então eu prefiro ficar por aqui porque já é mais prático, né? Aqui, pra quem quer vivenciar o marketing, estourar aqui de fato, ter resultado, São Paulo aqui você sabe que é o melhor ambiente possível, né? Então, vale a pena a gente estar sempre dentro desse espaço aqui, porque aqui é onde as coisas de fato acontecem, né? Onde o dinheiro está. De fato. Que legal, cara. Maravilha. A gente até vai falar dos seus projetos atuais. Vamos tirar aí bastante coisa do Henrique aí de dicas até para negócios que estão anunciando na internet, entender o que você tem de panorama até para um futuro próximo e tal, tendências para o ano que vem. Depois também a gente tem um momento ali de um bate-bola, uma coisa mais rápida, mas a gente gosta sempre de começar pela trajetória do nosso convidado. Então, pelo que a gente viu, você começou sua trajetória no marketing em 2019, é isso? Isso. Foi justamente... Eu comecei vendo alguns amigos, né, já começando a trabalhar no marketing, né, que foi o Thiago Lopes, que hoje é CEO, né, e fundador do Bot Conversa, o Matheus Lopes também, o Lucas Lopes foram assim os pilares para mim estar aqui, onde que eu estou hoje. Né, eles me ensinaram bastante coisa e depois eu fui aprendendo na raça mesmo, batendo muita cabeça, tendo várias ideias, testando ideias, algumas não deram certo, algumas deram muito certo, então... Foi mais ou menos nesse caminho aí que eu segui para estar aqui hoje, né? E aí eu comecei, de fato, trabalhando no audiovisual, né? Então eu tinha um canal no YouTube lá, né? O que eu fazia um react de batalha de rima, essas coisas assim. Ó, que legal. E nisso eu falei, mano, para eu ter o canal, eu preciso editar o canal melhor, né? Eu tenho que botar vídeo melhor lá. Então eu aprendi ali a mexer no Sony Vegas na época. Sony Vegas aí que até o Júlio Cocielo, nossa, editava uns vídeos de uma maneira muito boa lá. Eu falei, cara, como é que ele edita esse vídeo tão bem no Sony Vegas? Aí eu vi que tinha outra ferramenta, que era o Adobe Premiere, que é muito melhor para editar e mais rápido. Aí eu fui desenvolvendo no Adobe, e aí eu editei os vídeos do canal, deu bom, aí teve vídeo que bateu bastante, e depois me cansei do canal e foquei em ganhar dinheiro, de fato, com essa habilidade. Né? Então desenvolvi primeiro a habilidade de editor de vídeo, depois eu aprendi um pouquinho com meu primo também a questão de Photoshop, Adobe, e depois eu migrei, né, quando eu conheci o Thiago, o Matheus, eu conheci esse mundo aí do marketing voltado para gestão de tráfego, né? E aí eu fui abrindo, né, os horizontes para poder aprender essa habilidade, que é uma das habilidades que aí eu tenho como pilar, né, dentro aqui do meu arsenal, e foi o alicerce perfeito para eu construir um caminho bom, né, de resultados constantes também.
tanto para mim quanto para os clientes que eu já atendi também. Cara, que legal. E aí, é até muito interessante você falar isso, porque você falou da edição de vídeo, Photoshop ali, depois foi para o tráfego, mas até aqui na sua bio a gente tem você como um cara que não só tem bastante experiência em tráfego, mas também tem uma grande experiência com copy, né? Exatamente. Hoje, né, uns 2 anos para cá, eu troquei, né, muito essa parte de estudar só gestão de tráfego para estudar tanto gestão de tráfego, que é uma coisa que evolui com o tempo, né? Hoje em dia a gente tem até outras mídias, né? TikTok, tem como anunciar no Pinterest também. E aí eu troquei isso para copy também, porque foi até algo que eu senti necessidade de aumentar, né, o resultado que eu já tinha com o tráfego, né? Então o que eu pensei? Cara, eu conheci em 2019 lá o Max, né? O Max Peters, que ele é um ótimo copywriter, né? Para mim, um dos melhores copywriters do Brasil. E eu sempre vi as copies dele e eu falei, caraca, mano, esse texto que ele escreve aqui é bom demais. Eu nunca pensaria num negócio desse. E aí depois eu fui começando a estudar isso, até no treinamento dele, a equipe do Copy Experts, né? Ele tinha essa agência de copy. E aí eu peguei um curso lá para poder fazer, que é o Copy Foguete, né? E ali já foi o pontapé inicial. E aí os primeiros testes que eu fiz, assim, botando anúncios no ar com uma copy melhor, cara, isso deu um resultado absurdo, entendeu? Até na agência que eu trabalhava na época, a gente conseguiu lá diminuir, cara, uns 40% o CPL de um dos clientes lá em coisa de 15 dias. Só aplicando os novos anúncios. Olha que legal o poder da copy aí, ó. Pra galera aí que tá assistindo, né? Muito importante a relação da copy no resultado do final do cliente, né? Exatamente. E isso, quando eu comecei a estudar, já era importante, né? Hoje em dia, a copy, cara, é o pilar de praticamente tudo que você vê na internet, entende? A gente não... Eu, pessoalmente, não tinha essa noção de que tinha pessoas que estudavam para poder realmente redatar, fazer os conteúdos. A gente vê muito isso também com programas, né, de televisão. Tem vários redatores que fazem ali o roteiro, né, o que vai aparecer, por que vai aparecer aquilo, e tudo isso vem da copy, né? Então, a gente usa essa habilidade para, cara, para tudo, né? Até para vender, né, no face-to-face ali, de pessoa para pessoa, a gente precisa saber bons conceitos de copy, porque funciona tanto no mídia online, tanto na mídia offline também. Então, por isso que eu acho muito importante esse fundamento da copy também. Cara, que legal. E aí tem esse momento da sua trajetória que acho que foi muito importante, porque você trouxe essas 3 pessoas, né, que você conheceu, Isso. mais o teu primo e que te ensinaram muito. E aí depois você trabalhou nessa agência, que é uma agência grande aqui no Brasil, mas não fez o Pix, não vou falar o nome. E aí lá você também aprendeu muito, é isso? Conta como é que foi esse período lá. Eu vou falar só o nome do cara lá, que eu tenho que agradecer muito ele, que é o Rafael Lassance. Esse cara é muito diferente, eu aprendi muito com ele. Ele sempre foi passando muitas pessoas na agência e ele sempre dava uns pitacos ali, putz, você tem que aprender mais isso, você tem que aprender mais aquilo, você tem que estudar mais isso. Você poderia estar fazendo isso, isso, isso. E eu sempre pegava esses insights assim, começava a estudar, botava em prática, e lá sempre teve essa metodologia de testar muito. Então a gente tinha lá uma tarefa de sempre levantar 10, 15, 20 testes por semana e trazer o resultado disso toda sexta-feira, entende? Então, a gente... Até variação de criativo a gente teria que fazer também, né? Por exemplo, a legenda aqui tá amarela. Não, eu quero a legenda branca agora para testar. O primeiro hook aqui que a gente usou no anúncio, eu acho que pode usar outro. Então a gente pegava, testava outro hook, entende? Esse micro teste, né, que a gente fazia, mas que no final a gente chegava lá, né, para empresa que estava contratando a gente e falava, a gente fez isso aqui de teste, fez isso aqui de resultado, esse teste aqui que a gente fez gerou isso daqui, e por isso que, ao meu ver, dava muito bom com os clientes, porque, de fato, a gente sempre estava procurando algo novo para poder trazer resultado para a pessoa, entende? Cara, isso é muito interessante, porque é uma coisa até que a gente também põe no dia a dia aí, de fazer muitos testes, e que você tem que estar fazendo, mesmo que você tenha algo dando um bom resultado. Exatamente. Porque uma hora vai parar de dar resultado, você já tem que ter a próxima carta na manga, né? Exatamente. É isso que eu sempre falo lá, que tipo,
Eu falo com a equipe lá, putz, o CTR tá legal dos anúncios lá, tá gerando muito lead, o CPL tá baixinho, mas eu já tô começando a ver outras coisas, escrevendo outras copies para poder nunca ter um limbo ali, porque, cara, de um dia para o outro, a copy pode parar de entregar da forma que você quer, entende? E aí já precisa ter uma carta na manga para poder sempre manter o resultado ali. Então eu sempre procuro ter no mínimo ali 3 criativos campeões, né? No mês ali, sempre produzir no mínimo uns 10, 15 criativos, no mínimo. E aí disso dá uns 2, 3 campeões. E aí eu mantenho por mais tempo, entende? Não é todo criativo, né? Vocês Claro. têm experiência aí. Não é todo criativo que a gente pega, grava, edita, fala, putz, isso aqui vai dar certo. Às vezes eu tenho muito isso daqui na cabeça, cara, agora eu tô desmistificando isso, mas eu tinha muito isso de, putz, essa cópia aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Aí eu vou lá, bato lá, deixo ela ao vivo, né, eu subo o anúncio e a copy não vende nada, não entrega nada, ninguém clica. E uma copy que eu escrevo, que eu falo, putz, essa ficou boa, mas não sei. Ela vai lá, estoura e dá um resultado do caramba. Tem um criativo lá que a gente fez, cara, que eu falei, putz, essa cópia aqui tá boa, né? Tá uma nota 7, uma nota 8 aqui, e eu acho que vai dar certo. E no final deu muito certo, né? Eu fiquei com esse criativo no ar ali, cara, 4 meses, 3 meses, o mesmo criativo, dando resultado, 3 meses e vendendo muito. Só esse criativo aí vendeu uns 3 milhões, 4 milhões facilmente. Cara, isso foi na época nessa agência. Não, isso foi agora Foi recentemente. agora recentemente para um cliente teu. Isso. Tá, você fez uma copy, caramba, uma copy que gerou um anúncio ali que já gerou milhões em faturamento. Isso, a gente rodou esse anúncio em uns 3 meses, 3, 4 meses, e esse anúncio trouxe 3, 4 milhões de vendas. Cara, e uma dúvida, assim, você que tem parece que essa bagagem nos 3 pilares que a gente vê bastante nesse tipo de marketing que a gente faz de performance, né? Então você tem a copy, a edição e a gestão, né? Quando você fala de um criativo como esse, por exemplo, que deu tão certo, vocês também fazem variações dentro da edição com a mesma copy? Sim, sim, a gente... agora no Direct Response isso daí é muito mais constante, né? De ter variações. A gente estava até discutindo isso num grupo de copy que a gente tem aqui, que é a máfia da copy, e aí a gente pega, cara, faz umas lives aqui juntos, né? Faz uns meet para poder trocar ideia sobre copy. E Olha que legal. nisso a galera já abriu o jogo lá falando que, cara, hoje quando um criativo dá certo, os cara faz 30 variações, 50 variações do mesmo criativo. Entende? Então, eu troco a legenda, eu troco o avatar que tá na minha copy, eu troco, cara, até a voz de fundo de narração pode ser trocado, entende? Sim. Então, são várias variações da mesma copy, do mesmo texto que está vendendo, e aí eu pego e faço variações no audiovisual, né? Tanto no que a pessoa vai escutar, quanto naquilo que ela está vendo. Que hoje em dia, né, a gente vê, cara, que competir com as outras ferramentas, né, as outras plataformas, né, de mídia, cara, é muito acirrado. Então a gente precisa sempre fazer uma coisa muito além da expectativa das pessoas. Hoje em dia esse mercado está muito competitivo. Tem muito vídeo na internet, acho que eu vi uma notícia agora no YouTube, cara, que o YouTube tem mais de 1 bilhão de vídeos, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje em dia, para mim, a moeda mais importante do mundo agora não é mais tempo, entende? Porque tempo todo mundo tem, bateu meia-noite, todo mundo tem 24 horas. Né? Uma coisa que é distribuída, uma unidade, uma moedinha, né? Uma unidade é distribuída lá para você todos os dias, assim que você acorda, de 24 horas. Agora, nem todas as pessoas têm atenção, entende? E para mim, hoje é a moeda mais importante do mundo, a atenção, porque você pegar e reter a atenção da pessoa para ela ouvir o que você tem para dizer, cara, hoje é muito difícil de fazer isso. Então, cada vez a gente tem que estar se sofisticando mais para poder reter a atenção da pessoa, passar a nossa mensagem e vender aquilo que a gente precisa vender, entende? Perfeito, perfeito. Cara, até pra gente aterrissar um pouco, para às vezes uma pessoa que tem um negócio e tudo mais, e que agora a gente foi longe aí nos criativos, Sim. Porque isso é engraçado. Às vezes quando você tem uma empresa que já entende a importância do tráfego e coloca ali uma verba relevante todos os meses, talvez isso que a gente está falando já seja um pouco mais normal.
Mas a gente sabe que o pequeno, médio negócio ali que começa a investir na internet, para ele é anúncio, né? Ah, vamos gravar uns anúncios e tudo mais. Pra ele é um videozinho que você tá fazendo ali e você botou os anúncios lá. Pra ele você tá lá no Instagram apertando turbinar e pronto. Exato. E já quer o resultado. E já quer o resultado, exato. Então isso é interessante até para trazer um pouco o horizonte de quão longe a coisa vai. Exato. Então assim, na hora que você está anunciando o teu produto na internet, o teu serviço na internet, todas essas variáveis que a gente está falando aqui estão em jogo. E às vezes para você está pensando assim, pô, eu vou lá e gravo um anúncio e coloco para rodar a campanha. Mas você está pensando na edição que você fez, está pensando no formato, no ângulo, no tipo de gancho, no tamanho do teu gancho, quanto o teu gancho está retendo a atenção das pessoas, aí depois quantos por cento das pessoas estão assistindo 25, 50, 75% do teu vídeo, quantas estão clicando, quantas estão visualizando a página, quantas continuam aí, o seu criativo deu certo. E agora? A variação. Pego o mesmo criativo, faço variação de gancho, faço variação de edição, faço variação da cor da legenda, né? Exatamente. Tudo isso está em jogo. E é assim que a gente joga esse jogo num nível um pouco mais alto aqui, muito mais profissional. A gente está né? falando de um jogo aí quando você já começa a investir mais de 10 mil por mês, né? Praticamente. Agora, para negócio local, eu acho que se você começar a usar esses artifícios, né? Que eu vejo poucos negócios locais utilizando isso. Mas se você começa a utilizar isso, cara, é destaque. Entendeu? Destaque demais. Por exemplo, eu fiz uma copy recentemente para uma clínica de fisioterapia que, cara, ela tá rodando lá há bastante tempo, trazendo resultado. E aí eu fiz um ajustezinho nela. Tipo, eu troquei uma parte da narração e, cara, ela começou a entregar o CPL dela muito menor. Eu tava pagando, acho que R$7 ou R$8 no lead. E eu fiz esse ajustezinho, baixou aí pra R$3,90. Às vezes bate R$4, mas tá sempre nessa casa de R$4 agora. Que pra mim é o custo que eu já preciso para esse tipo de negócio, entende? Perfeito. Então, ajuste ali. Isso, um ajuste. Mas eu acho que para negócio local, cara, além de você ter essa parte de copy, que é muito importante, funciona muito bem também, né, se você quer aumentar seu faturamento, né, claro, vários empresários têm, né, essa dificuldade em aumentar o faturamento da empresa e acabam indo atrás de algumas soluções que não vão entregar o resultado no curto prazo, né, que é o que ele precisa. E eu sempre tive muito isso na minha cabeça, e eu mudei até um pouco desse pensamento recentemente, sobre o que de fato, né, passa na cabeça do empresário. Se você quer vender para uma pessoa, cara, você sempre tem que pensar o ângulo dela, entende? Quais dificuldades que ela está enfrentando, como que ela convive com o problema que ela tem no dia a dia. Toda vez que você falar um problema muito próximo da pessoa, é mais provável que ela pegue e fale, isso daqui, de fato, mano, isso eu sofri ontem, por exemplo. E aí, quando você ativa isso nela, cara, é um passo para poder fazer ali, concretizar a venda, né, de fato. Porque ali você já tem a atenção dela falando sobre o problema. Essa não é, já até pontuando uma coisa que eu falei atrás, né, nessa questão do gancho, cara, pra mim, uma das partes mais difíceis na copy é a parte de gancho, né? Que demora um pouquinho mais para poder elaborar, porque é a parte que, de fato, vai pegar a pessoa certa para ela ver o restante do conteúdo. Né? Então, eu sempre procuro fazer um gancho muito bom, com notícia, né? Os ganchos de anúncio que eu fiz com notícia sempre deram muito certo, cara. Sempre deram muito certo. Tipo, governo federal fala sobre disso. Nova doença que foi levantado através de um estudo de Harvard. Aconteceu isso. Cara, isso sempre funciona muito bem, velho. Sempre funciona muito bem. Porque a pessoa está acostumada a ter essas notícias. Né? É algo que ela já tem no convívio dela, no dia a dia. Você sempre é impactado por várias notícias no seu dia. Sim. Entende? Então, isso já é algo corriqueiro. Então, quando você traz isso para o ambiente dela, para a rotina dela, ela tende a prestar atenção em você. Entende? Cara, acho que você tocou num ponto fundamental que, às vezes, quem está começando a fazer anúncio ou quem não está muito acostumado com anúncio, a gente fica muito centrado no anúncio que a gente está fazendo, olhando para a nossa empresa, olhando para o nosso negócio, mas se coloca pouco no lugar do outro. E pensando principalmente no canal de venda, né, no Instagram, por exemplo, ou no TikTok, enfim, onde você estiver anunciando, é legal você pensar que, antes de ser impactado pelo seu anúncio, a pessoa vai ter visto um conteúdo X,
ela vai depois ver outro conteúdo, Y. Ela vai ver a foto do amigo no Facebook, ela vai ver a dancinha de TikTok. E talvez ela tenha visto coisa. uma notícia que nem você falou. Então, tudo que faça essa transição, me parece, né, que é o que você está falando, essa transição entre uma coisa que ela já tem no dia a dia e o seu anúncio parecer mais natural, né, não ser uma coisa tão abrupta, é porque as pessoas têm medo de anúncio, essa é a verdade, né? Claro. A gente é meio que treinado para ignorar o anúncio, né? É porque é tanta oferta de anúncio hoje que existe na web que a gente precisa trazer isso para algo comum que essa pessoa já assiste, entende? Eu sempre tento deixar 100% baseado nesse pilar, de deixar como se fosse uma pitada de entretenimento para a pessoa, Sim, sim. entende? E às vezes funciona, né, dependendo do nicho, às vezes não funciona, mas o que vai, de fato, pegar para prender a atenção dessa pessoa, mesmo sendo ou não sendo um entretenimento, é você fazer um gancho muito bom, entende? Aí isso sim vai fazer a pessoa parar o que ela está fazendo ali, né, de rolar o Reels ou etc, para prestar atenção naquilo que você está falando. Com certeza. Cara, e aí, então, só voltando, você fez esse criativo que rendeu resultados incríveis, isso já é na nova era, assim, Isso. já depois dessa agência. Então, saindo dessa agência, para onde você foi? O que você está fazendo hoje, assim? Quais são os seus projetos atuais? Boa. Eu trabalho em uma operação aqui em São Paulo, né, que vem de cidadania europeia, e aí justamente isso me deu muito know-how para poder vender coisas mais complexas, né, porque uma cidadania italiana, uma cidadania portuguesa é um ticket alto, né, então você tem que comunicar muito bem e quebrar objeções muito bem para poder gerar esse desejo na pessoa para poder comprar, né? Por exemplo, eu pegar aqui e vender, não sei, me dá um exemplo aí, vender alguma coisa um pouco mais barata, né? Eu estou vendendo uma coisa de 30 mil, de 15 mil, um ticket de 40 mil, entende? Então, não é a mesma coisa que você vender, por exemplo, um corte de barbeiro, entende? Que é 60 reais. Ou fazer tráfego para uma hamburgueria, que o ticket é 50 reais. E até é bom, né, para quem está querendo começar no marketing, quer trabalhar como copy, quer trabalhar como gestor, ter isso em mente. Porque quando você trabalha, o mesmo trabalho que você tem para vender algo de 40, 50, 100 mil reais, o fundamento é o mesmo que você vai vender algo de 50, 60 reais, entende? É mais ou menos o mesmo princípio. Agora, se você quer começar a trabalhar com isso, você quer pegar seus primeiros clientes, cara, é extremamente importante você entrar em um nicho, né, com o ticket médio alto, entende? Pode ser um ticket médio, né, de, sei lá, 250 reais, 400 reais por venda, e aí depois você vai escalonando isso. Eu sempre falo lá na mentoria, né, que eu dou para os alunos, justamente isso, cara, foca em um nicho que ele vai te entregar um ticket alto. Por quê? Por exemplo, clínica de fisioterapia, estética automotiva, cada serviço que você vai fazer ali, vai pegar um serviço ali de fisioterapia, um tratamento. Cara, cada sessão R$200, R$250, aí o médico vai lá, receita para você 10, cara, já é 2.000 quase, entende? Aí você precisa vender 5 tratamentos para pagar toda a operação, entende? O cara que faz o tráfego, no caso é você, para pagar também os anúncios, e já começar a dar lucro para quem contratou você, né? No caso, o dono do negócio. Então, se você tem isso daí em mente, cara, é sucesso com certeza. Legal. Então, cara, hoje você tem essa operação que você está atuando. Você tem uma agência? Isso. Eu tenho uma agência que também, ela trabalha mais com negócios locais, Legal. né? Mas não é o meu foco principal. Meu foco principal é totalmente nessa operação agora, né? Da Pátria Cidadania. E por isso, cara, que hoje eu direciono um pouco menos a minha energia para lá, porque eu já tenho uma pessoa, né, que trabalha comigo, que toma conta de praticamente tudo lá. Eu só preciso dar os toques ali, ó, isso aqui eu não gostei, isso aqui pode melhorar, e anda perfeitamente sem ter... Às vezes fica uma semana sem dar meu pitaco, por exemplo, entende? Mas no começo não foi assim, né? Eu fui treinando essa pessoa, que também começou do zero, entende? Começou do zero e, cara, 3 meses depois, 2 meses depois, ou melhor, acho que em menos de um mês, uns 20 dias assim, que ele trabalhava em uma empresa de fábrica, né? Uma fábrica,
E aí ele saiu, largou tudo pra entrar no digital e, cara, no primeiro mês ele já tava ganhando mais de 3 mil reais na internet, entendeu? Acordando a hora que quer, literalmente, né? Mas sem ter a obrigação de levantar por 6 horas da manhã, pegar um trem, pegar o metrô lotado, entende? Trabalhando de casa, de boa, pode pegar o computador, viajar pra praia. Então, essa transformação é muito rápida, cara, se você souber um caminho validado pra você já seguir para de fato começar, entende? Cara, legal. E aí, além disso, então você tem a operação, tem a agência e você tem uma mentoria? Isso, aí eu tenho minhas mentorias também, né, que eu faço de tempos em tempos. Eu reúno ali uns 2, 3 alunos também que têm esse objetivo, né, de estar começando. Eu pego a pessoa, cara, do zero, eu pego a pessoa do zero e falo o que ela tem que fazer para poder, sei lá, ganhar 3 mil, 4 mil por mês trabalhando na internet, entende? Por exemplo, o Lucas, cara. O Lucas começou lá e não sabia nada. Tipo, como é que eu abro o gerenciador de anúncios? Ah, cara, você precisa fazer assim, 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 assado. Tá, mas o que é uma campanha? Você pode me explicar? Claro. Ó, a campanha é isso, isso, isso. Então, dá o caminho das pedras ali e dentro de, cara, 20, 30 dias ali, ele já começou a fazer anúncio, entende? Ele começou a fazer anúncio para uma empresa dele mesmo, né, dele com a esposa dele, que faz docinho para festa. E, cara, as encomendas lá decolaram. Ele faz anúncio até hoje, entende? E 15, 20 dias ele já estava com resultado legal. Com 30 dias ele, eu acho que já tinha triplicado o número de encomendas que ele fez, se eu não estou enganado. Caramba, Sensacional, cara. Cara, Que é legal. muito rápido a transformação, entendeu? Se você seguir um mentor, né, fica muito mais fácil de fazer isso. Totalmente. E agora, trazendo esse conhecimento todo que você tem para empresas aí de diversos cenários, diversas realidades, você entende que hoje, marketing digital é para todos? Toda empresa tem que ter, não importa o ramo, como é que você enxerga isso? Com certeza, cara. Hoje em dia, ainda mais, o que aconteceu? Como a internet proporcionou todo mundo ter uma voz, cara, tem muito conteúdo espalhado pela internet. Então, se todo mundo tem a voz na internet, a sua empresa não vai ter. Aí você vai ficar para trás, cara. Muito provavelmente o resultado que você pode ter, por exemplo, eu vi isso em uma operação esses dias, que eu falei, cara, isso daqui tá bizarro, porque o cara já vendia bem, ele tinha um escritório de advocacia muito bom, entende? Só que não tinha nada de internet, não tinha nem site. Eu falei, caraca, você já vende, olha só, você já vende bem sem o site, porque as pessoas já conhecem você na cidade. Imagina você tendo um site, colocando anúncio, colocando conteúdo no Instagram, cara, você vai decolar. E não deu outra, né? Hoje em dia lá é um dos escritórios mais aclamados na cidade. Cara, que legal. Então, hoje em dia, cara, se você não tem ali, principalmente um posicionamento online e uma maneira de trazer os clientes para comprar o seu serviço, né, bater até a sua porta, mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer uma cotação, que no caso nessa parte seria os anúncios, esse já é meio caminho andado para o sucesso. Entende? Agora, uma coisa que eu sempre agrego, né, uma coisa recente que eu estou trazendo também para esses contratos de empresas menores, né, de negócios locais, é justamente entregar o processo como um todo. Hoje em dia eu não vendo mais só a gestão de tráfego. Eu vendo o processo inteiro. Né? Porque eu não acredito que só a gestão do tráfego vai funcionar para a pessoa. Às vezes vai funcionar, em alguns casos vai funcionar, mas isso eu via na prática. Porque eu botava lá o custo do lead, R$ 2,50. R$ 3 o custo do lead. Às vezes batia R$ 1,90 o custo do lead. Aí tinha 400 pessoas por mês batendo na porta, mandando mensagem no WhatsApp e as vendas não aumentavam. Eu falei, cara, não é possível. O que isso o atendente lá está fazendo? E é justamente essa virada de chave. Porque você não pode deixar isso na mão de um atendente. Muita empresa sofre com isso, por quê? Porque não tem um vendedor para poder vender o serviço lá. Ela tem um atendente que vai lá, deixa eu marcar aqui para tal dia. Eu vou tirar uma duvidazinha sua. Não tem aquela sede de, não, eu vou vender aqui, esse cara aqui chegou, ele vai fechar. Entende? Nem que ele compre aqui, ele saia daqui com um serviço ou com uma canetinha só, que eu vou vender de R$ 1,90, mas ele vai sair daqui gastando dinheiro. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o Terra Vis Talks,
fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta para o podcast. E isso, eu vi muita dificuldade de negócio para poder fazer isso. Então, hoje, tem até lá na bio do meu Instagram, né, que é a máquina de vendas, né, que eu aplico nesses negócios, onde eu faço tanto a gestão de tráfego, né, essa parte de trazer o cliente até a sua empresa, e também eu faço a parte de processo de vendas, né, que é uma parte fundamental. Eu coloco ali o CRM na empresa, ou então, dependendo de outros cenários, eu coloco outras ferramentas e também dou um treinamento para a equipe de vendas. Você vai fazer isso no CRM. Para quem não conhece CRM, né, dono de empresa aí que não está muito habituado, é um sistema onde a gente coloca lá e organiza as oportunidades de vendas, que é uma coisa que eu vejo muita gente errar nisso. Eu faço um anúncio, a pessoa chega lá na sua empresa e ela fica perdida no WhatsApp. Entendeu? As conversas de 3 meses atrás que a pessoa tem interesse e talvez hoje ela só precisa de uma notificação no WhatsApp falando: putz, tem um desconto aqui para você comprar de mim. Às vezes essa pessoa não tem esse follow-up, né, da empresa e acaba ficando lá no WhatsApp e nunca mais é contatado. Cara, isso é um negócio que a gente vê muito, né, nas empresas, essa falta da parte comercial. E o que eu acho mais louco, né, que é uma coisa que a gente fala também, não é que geralmente essas empresas que têm essa defasagem no comercial, não é que não tem controle, mas tem um controle meio que intuitivo. Então cada um cria o seu controle. Tem o cara que controla na agenda de papel. Não é? Tem o cara que controla na agenda de papel. Tem o cara que controla no próprio WhatsApp, né? Na planilha. Aí o outro é na planilha. Então você vê a empresa tem tipo 5 pessoas que estão responsáveis ali por um departamento ou que deveriam se comunicar e a comunicação fica horrível porque não tem essa centralização, né? Então, de fato, o CRM ele acaba sendo esse outro elemento que ajuda a gente a fazer o nosso trabalho como, enfim, gestores de tráfego, né? Exatamente. Profissionais do marketing, né? E tem, assim, a gente até estava falando outro dia com uma cliente que tem consultório. Cara, a coisa mais comum é, não só, além do cara que ficou ali perdido e não fechou a primeira venda, é o cara que às vezes, o médico, o nutricionista, o profissional lá que atende na ponta, fala assim, volta daqui 30 dias, volta daqui 90 dias. Exatamente. Esse cara vai embora, o pessoal da recepção nunca chama esse cara, que é mais um dinheiro que fica ali na mesa. Você fala, porra, retorna, ou ele comprou tal coisa, será que daqui um mês ele não vai precisar dessa mesma coisa de novo? Será que daqui 2 meses ele não vai querer essa outra coisa aqui, fazer um cross-sell? Esse é o tipo de coisa que com o CRM bem implementado, você já deixa a tarefa ali pré-setada para ela apitar daqui 3 meses e chamar e reativar esse cara. Porque, cara, com a mídia ficando cada vez mais cara, cada vez mais players ali colocando dinheiro, o lead vai ficar cada vez mais caro, não tem segredo. Então, como é que a gente extrai mais valor do mesmo cliente que a gente já pagou para adquirir? Vender mais vezes para a mesma pessoa. Exatamente, porque você pagou para esse cara entrar no teu negócio. Exato. E aí é interessante porque tem até uma estatística que, se eu não me engano, assim, o cara que faz a primeira compra no teu negócio tem 40% de chance dele voltar a comprar de novo. Ou seja, olha que interessante, quer dizer que 60% já não voltam para a segunda compra. Aí o que fecha a segunda compra, ele já passa para, se eu não me engano, 70% para ele voltar na terceira compra. E o cara da terceira em diante fica em 80%. Então a coisa o que a gente tem que pensar não é só trazer o lead. Um momento lá atrás que o lead estava barato, a gente podia pensar em tacar tráfego e os caras chegarem e tá ótimo. Você faz uma venda e já se pagou, o processo já se pagou e já tá dando lucro. Mas agora, como é que eu faço esse cara voltar 3 vezes para eu fidelizá-lo como meu cliente aí pro longo prazo, né? É igual você peneirar com a peneira furada, né, cara? E é exatamente isso. Você tem várias oportunidades ali chegando na sua porta, e aí, enquanto você tá atendendo uma, outra já tá indo embora. E, cara, você só precisava, tipo, mudar um pouquinho da sua oferta ou colocar uma oferta nova, uma abordagem nova para essa pessoa falar, putz, beleza, isso aqui faz sentido para mim, pode agendar, vou passar o cartão e é isso.
Entende? Lá eu vejo muito isso a gente fazendo. A gente faz muita recuperação de lead, cara. Muita recuperação de lead. A gente trabalha bastante no remarketing também, das pessoas que visitaram lá a página, né, a LP, e não converteram. E agora, recentemente, eu acho que segunda-feira agora, eu lancei uma campanha de remarketing lá, falando sobre objeção de preço, né? E colocando que, tipo, como é um produto caro, eu posso dividir em mais vezes. E aí a pessoa talvez não tinha nem ciência que poderia dividir em tantas vezes assim. E nisso, ela pode até, tipo, dar uma entrada e depois ir pagando parcelado, entende? Então, quando eu coloco esse nível de consciência da pessoa que existe opções para ela poder comprar essa oferta, é aí que está o pulo do gato aí para você trazer essa pessoa que estava fria, né, dentro do seu funil ali. Cara, isso é até um ponto importante, talvez, para quem está assistindo aí, que seja empresário, esse tipo de coisa, tem esse termo que a gente usa bastante em copy, que é quebra de objeção, né? Que você usou aí na sua frase. Qual que é a importância da quebra de objeção para você, na sua opinião, aí dentro das campanhas de marketing, cara? Cara, é fundamental. Não tem como você vender sem quebrar a objeção. Senão, ou de duas uma. Ou o cara vai comprar forçado, ou então ele não vai comprar. Por exemplo, quando a gente vai numa sapataria comprar um tênis, a gente não tem muita ideia do tênis que a gente vai comprar. Agora, se já chega aquele vendedor chato, fala, putz, ei, vai comprar o quê, campeão? Quanto que você calça? Pô, cara, isso não é chato pra você? Você não prefere, putz, só chegar ali, ver ali o que você quer? A maioria das pessoas é assim. Ela entra na loja, putz, eu quero comprar um tênis. Beleza, agora deixa eu ver qual tipo de tênis que eu vou comprar. Aí, beleza, ela escolhe esse tênis aqui, ela pega o tênis, experimenta, aí fala, putz, cara, tem essa opção e essa opção. Eu tô vendo que essa opção aqui, por exemplo, R$1.000, pra mim tá caro agora. É essa hora que o vendedor deve entrar aqui e falar, putz, não, mas ficou perfeito em você. Isso a gente vê muito em loja, cara, que vende coisa de artigo feminino, né? Uma loja de roupa, Riachuelo, essas coisas assim. E justamente ocorre muito isso, né? Nossa, ficou perfeito em você, essa cor combina muito com você. E isso que ela está fazendo? Ela está quebrando a objeção para a pessoa falar, nossa, eu fiquei perfeito aqui mesmo, né? Eu fiquei muito bem. Então, eu vou passar, eu divido em mais vezes, mas eu vou comprar. Então, é muito importante ter essa parte de quebra de objeção para a pessoa diminuir a barreira dela. Porque sempre, ninguém quer comprar toda hora. Né? Ninguém sai de casa falando, putz, hoje eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Não, agora, quando você tem interesse, beleza, eu demonstrei interesse que eu quero comprar produto X, e aí quando eu chego lá, eu vejo, putz, um produto X, eu acho que é legal para mim, mas eu ainda estou na beirada para ver se eu vou comprar ou não. E chega uma pessoa falando, não, isso aqui vai ser bom para você porque ela tem benefício X, tem benefício Y, vai ser bom para você por causa disso. E com isso você vai resolver o problema X, vai resolver o problema Y. Cara, isso já é matador para a pessoa pegar e fazer essa compra. Porque existe dois processos de compra. E a pessoa compra duas vezes. Uma ela compra na mente, quando ela vai fazendo ali uma argumentação na cabeça dela, falando, putz, verdade, eu mereço comprar esse tênis aqui. E outra é quando ela vai de fato, tira o cartão da carteira e passa, entende? Então a pessoa compra duas vezes. E a primeira é a função do marketing poder fazer isso daí, entende? Principalmente usa o seu mecanismo, né? Quando você usa lá nos anúncios, principalmente na copy, né? O mecanismo tem que fazer a pessoa pensar exatamente isso. Putz, isso daqui é muito de encontro com o que eu preciso para poder resolver um problema que eu tenho. Se você já deixa isso claro para essa pessoa no mecanismo ali que você está criando, cara, já é meio caminho andado para essa pessoa comprar. Aí, a variável dessa pessoa tomar a segunda ação de compra, né, que é de fato física, ir lá passar o cartão, vai depender da tua oferta. Né? Se a pessoa vê ali que, por exemplo, putz, eu achei que está um pouquinho salgado, mas dá para dividir em mais vezes. Opa, tem um cupom aqui de desconto que dá para fazer e eu acho que dá para comprar. E aí, quando você conclui essas duas etapas de compra, aí, cara, você já fez o gol, entende? Sim, sensacional, cara. Perfeito. E, cara, é interessante que da fala dele você puxou essa parte da quebra de objeção, mas também essa parte do público, a nível de tráfego, é interessante que nem todo empresário também está ciente. Então, muitos já sabem que você consegue segmentar Isso. o teu público. E, cara,
Ainda assim, muitas vezes a pessoa se assusta com o tipo de segmentação que é possível, que é, cara, a pessoa ficou noiva faz 3 meses, a gente consegue segmentar Quem isso. usa A muito pessoa isso é o fica Pablo chocada. Marçal, né? Você, motorista de Uber de 20 a 30 anos, Exato. ele é muito bom nessa parada. E aí ele faz 5.000 variações ali, uma para cada profissão, Você para é cada dona de faixa casa, etária. cara, é muito louco como é que ele usa essa parte de segmentação. Exato. E isso é só a nível de ali no o direcionamento detalhado que a gente consegue na meta. Mas além disso, você trouxe a coisa do remarketing, que a gente consegue pegar quem já visitou uma página daquela empresa, Isso. ou quem às vezes até já cadastrou num formulário ali e tal, mas acabou não comprando no fim das contas. A gente consegue pegar essa pessoa e fazer uma campanha de anúncios toda voltada para ela. Uma outra que é interessante, que às vezes as pessoas não têm consciência, é a dos públicos semelhantes. Então, Exato. você consegue pegar ali, baixar uma lista dos seus clientes nos últimos 2 anos, subir isso na meta e mandar ele encontrar um público de pessoas muito parecidas com aquela galera ali em determinada região. Isso é muito interessante. Eu não sei se você utiliza. A gente já teve casos que ficou mais barato o lead do público semelhante do que de um público quente ali de envolvimento, por exemplo, no Instagram. E você falando isso até me lembrou aqui de um case que eu tive nessa agência, que a gente também trabalhou em cima disso, né, com um público semelhante. Então eu estava ali pagando R$ 14, eu acho, na época, 14 ou R$ 12 no lead. Então eu peguei e falei, cara, eu tenho que usar um público que tenha mais a ver com essa opção. Então, o que eu peguei? Eu peguei visitante do Instagram 360 dias, usei esse público, depois eu criei 120 dias, pessoas que interagiram no Instagram, e aí eu acertei. Aí o lead passou a custar 0,033 centavos. Muito doido, cara. Eu nunca pensei. Que isso? Bizarro. Número mágico, cara, cabalístico. Bizarro, cara. Eu falei, cara, é possível fazer uma coisa dessa? Então agora eu sempre. Mas é a magia do público semelhante. É. Né? 0,03 não, foi 33 centavos. Pra ser mais 33 exato. centavos, mesmo assim, né? De Ah, não, é de qualquer 14 forma. reais. É uma mas queda você foi percentual Você fez um público semelhante ao público que visitou nos últimos 365 dias. Exatamente. Tá? Cara, que legal. Então, isso é uma magia também. É lógico que a única coisa é que tem que ter, pra meta funcionar bem nisso, ela tem que ter material. Então, às Isso. vezes o cara sobe ali uma lista com 200 clientes, talvez não vai te trazer um resultado tão interessante. Mas, pô, ali se você já jogava tráfego, então você pega um público que visitou nos últimos 360 dias, é um público relevante. E aí você faz o semelhante disso, vai funcionar super bem. Mesma coisa de lista de clientes. Se você tem uma lista ali mais ampla, né, você consegue recuperar às vezes de mais de um ano, pega ali alguns milhares de clientes, aí, pô, essa segmentação da meta, o semelhante, ele acerta bem, assim, né? E eu acho até que hoje em dia, cara, é difícil empresas, negócios pequenos, negócios locais, né, que tenham essa data, não, essa informação, né, dos usuários. Né, Organizado, né? Exatamente. Então, o que eu vejo que gera mais resultado nesse sentido é justamente clientes que já interagiram com o Instagram nos últimos 30 dias, 60 dias, 120 Perfeito. dias. Eu estava justamente fazendo um anúncio agora para um lançamento de um projeto que eu estava fazendo lá na Colômbia, de um camarada, que a gente testou todo o público possível, cara. A gente botou, sei lá, 30 variações de público e nada chegava no CPL que a gente estava querendo. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou rodar ali alguns conteúdos no Instagram, alguns conteúdos educativos no Instagram, durante 30 dias, e aí depois eu vou pegar o público que interagiu durante esses 30 dias no Instagram e vou fazer esses anúncios, né, para poder fazer o lançamento como se fosse um meteórico, né, levando as pessoas para o WhatsApp a partir desse público. Aí sim eu consegui bater o CPL lá que eu precisava. Legal. Então, é muito poderoso a gente usar a audiência do próprio Instagram. E Perfeito. até para quem já gera conteúdo, né, empresas que já têm um bom conteúdo ali no Instagram, tem muito movimento no Instagram, é muito importante a gente pegar essa galera, porque, cara, se a pessoa visitou seu perfil, é porque ela se interessou em alguma coisa que você falou ali na sua comunicação. Então, se você pegar e jogar, por exemplo, a sua solução de cara assim para ela, talvez no primeiro momento não vai fazer tanto sentido, mas se ela já entrou no teu perfil e sabe ali que a empresa faz isso, ela soluciona um problema que ela tem, às vezes você colocando essa solução em outra forma,
e botando para ela, de novo, vai fazer sentido para ela. Então, por isso dá tão certo, no meu ponto de vista. Perfeito. Cara, muito interessante. E agora, voltando para essa parte aí das empresas que vão se utilizar de tráfego pago e tudo mais, ou do marketing digital como um todo, né? Da internet aí para vender mais. O que que você entende que toda empresa hoje precisa ter para conseguir vender mais utilizando a internet? Então, para mim, são justamente esses três pilares. A pessoa, né, que quer, o empresário que quer vender mais, que quer geralmente aumentar o faturamento dele, ele precisa seguir esses três pilares, que é trazer boas pessoas, né, através dos anúncios, pessoas que estão interessadas, e conseguir fazer a análise delas, né, jogar num CRM, por exemplo, jogar em alguma ferramenta que faz essa gestão de oportunidade de vendas. E terceiro, né, ter vendedores ali de fato para poder converter essa pessoa. Se você seguir esses três pilares aí, com certeza você vai ver um aumento de faturamento aí, cara, dentro de 15 dias, 30 dias, implementando essa solução. Cara, isso é muito interessante. E é muito interessante você trazer essa questão, que é vamos chamar ali de dados proprietários. Toda empresa, não importa o tamanho, ela tem que ter os dados dela, do tipo, controlar quem veio, quem comprou o quê, quando que comprou, ter tudo isso centralizado, o CRM ajuda nisso. E a gente vê que não é o caso. E no tráfego pago a gente ainda vê umas coisas assim feias, do tipo, o cliente vem, ele já teve uma agência antes. Ah, beleza, vamos pegar lá o acesso da BM, o acesso da conta de anúncios do cliente. Ele não tem. Ficou com a agência. Exato. Ou a agência apaga tudo. Ah, A agência isso- vai lá, apaga todas as campanhas, que é uma informação que é do cliente. O cliente pôs dinheiro para a Meta produzir dados para ele. Exato. E aí ele fica sem. Ninguém ainda conscientizou ele de que esses dados talvez sejam as coisas mais valiosas que ele tem sobre o negócio dele na internet, né? Isso, cara, eu bato muito na tecla quando eu estou iniciando um projeto justamente sobre isso. Beleza, você tem o seu BM? Ixi, o que é BM? A maioria não sabe nem o que é isso. Conta de anúncio você tem? Ixi, nem sei. Página do Facebook, você tem um acesso dela? Ih, não, foi meu sobrinho que criou, foi meu primo que criou. E a história se repete. E a história se repete toda vez. Então, o que eu faço? A primeira coisa, eu faço essa organização. Então, já pego o acesso ali dessa pessoa, ou melhor, na maioria das vezes eu pego e faço isso no Meet junto com ela, né, que é mais rápido de fazer. Então eu pego, compartilho a tela ali, ó, faz assim, cria aqui e convida o meu BM como parceiro. Aí beleza, aí eu tenho o controle aqui, né, do meu lado, e aí eu faço o que é necessário. Mas o maior problema que eu vejo é justamente não ter acesso à página do Facebook para poder anunciar, porque para você anunciar no Instagram, você precisa ter uma página no Facebook. Então, o que eu costumo fazer para já resolver esse problema rápido, né, e não ficar, pede o acesso lá do fulaninho. Cara, eu crio uma ghost page, entende? Por exemplo, eu crio ali produto XYZ oficial, por exemplo. Aí, beleza, eu posso rodar nessa conta, nessa página, e aí eu já consigo rodar os anúncios praticamente no mesmo dia que eu pego para sentar e fazer essa configuração junto com o cliente. Aí Perfeito. já deixo tudo pronto. Perfeito. Cara, isso é muito essencial. E acho que vai se tornar cada vez mais importante os clientes terem esses dados. É como você falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a casa. Às vezes você ainda tem que ir atrás da agência Exatamente. anterior, tenta recuperar Exatamente, e tal. isso Mas, é cara, o chato. que me dá mais raiva são os que apagam as campanhas. Não, isso daí eu vejo com bastante frequência também, mas assim, eu não sinto tanta raiva, porque na maioria das vezes é a campanha que já não dá muito certo, entendeu? Por isso que a pessoa terminou. Isso é verdade, né? Pensando Por isso que a bem. pessoa terminou. E eu não gosto de seguir o trabalho dos outros. Eu crio o que tá na minha cabeça aqui, que eu pensei para aquele negócio, né? O que você definiu de estratégia. Né? Exatamente. Mas não é nem por isso, mas é porque existe uma inteligência. Por exemplo, o Pixel já está mais aquecido. Ele já levou visitantes, ainda que a campanha, a estratégia possa ser descartada muitas vezes, ele já fez alguma coisa ali que foi um dinheiro que o Isso. cliente colocou Já na alimentou o meta Pixel. e gerou dados. Esses Exato. dados são do cliente, não tem que apagar a campanha. Pô, é Exatamente. sacanagem. Infelizmente, esse é a maioria dos cenários que a gente vê, né? Infelizmente. Os caras chegam... Bom, Cara, eu acho que até uma pergunta meio que seguindo essa linha do que a gente está falando. Como você está desde 2019 ali, né? E, enfim, pegou todos esses anos.
Como é que você sente a questão da profissionalização no digital, assim, essa ascendência, assim? Porque me parece que o digital tem ficado cada vez mais profissional, inclusive não só entre os profissionais, mas eu acho que os clientes têm percebido mais essa necessidade de fazer algo que não é tão caseiro quanto era no começo, né? Isso aconteceu pra mim na pandemia, entendeu? Porque antes você não precisava tanto dessa questão de estar nas mídias, etc. Aí de um dia pro outro, cara, você não podia vender mais se não fosse online, entende? Aí o que acontece e que talvez até deu uma grande agitada no mercado foi justamente outras empresas gigantes, por exemplo, agora eu estou fazendo jabá aqui, mas outras empresas gigantes, né, do mercado começaram a botar muito dinheiro no tráfego. Então, cara, a concorrência ficou muito grande, entende? Então, você tem que ser cada vez mais cirúrgico hoje, porque você está concorrendo com empresas aí de vestuário, pô, que investem 50 milhões, que investem 40 milhões. Você está investindo igual um nicho que eu acho difícil, cara, para poder justamente criar anúncios que vendem sem ter uma marca forte, é vestuário, entende? No vestuário, pô, eu tenho uma marca que o mundo inteiro conhece, o Brasil inteiro conhece, todo mundo compra lá, os caras investem milhões em branding, investem milhões em marketing, e aí eu vou botar 5 mil aqui e vai vender. Cara, muito dificilmente. Se você não tiver um branding forte da marca, muito dificilmente. E até no vestuário, eu vejo bastante o Juliano Puga falando sobre isso. Cara, o brand é o 80-20 do vestuário, porque quando você começar a ter mais pessoas conhecendo a sua marca, igual o caso até mesmo da marca dele, né? Ele começou devagar, tal, aí foi crescendo, aí ele pegou influencers para poder vestir a marca dele, e a marca dele começou a aparecer na televisão, aí depois começou a aparecer em vários outros Instagrams, e aí sim ele começou a vender bem na mídia do site, né, no site dele. Que aí faz total sentido, né? Perfeito. Cara, e nessa linha da profissionalização, e aí no caso eu estava dando o exemplo do oposto disso, né? Completo amadorismo, que eu dei o exemplo ruim, aí você trouxe a profissionalização. De fato. O que você entende que para uma empresa hoje, ou seja, o cara não entende tráfego, não entende, mas ele quer contratar uma agência que vai fazer isso. O que você entende que ele tem que olhar nessa agência para entender se ela faz um bom trabalho, se é uma boa escolha ali? Então, eu acho que principalmente se ela tem fit com o nicho dele, entende? Se já tem case ali do nicho dele, cara, é muito mais fácil eu pegar e contratar, porque, beleza, você já rodou com um cliente do meu nicho em outra cidade e deu muito certo, cara, provavelmente vai dar certo na minha cidade também. Então, isso é um bom ponto para poder começar a procurar, né, agências e soluções que de fato vai suprir essa necessidade. E até para quem está querendo prospectar, né, em negócios locais, para poder vender o serviço, eu acho que vale muito essa parte de fazer uma segmentação para nicho, né? Então, eu quero fechar só clínica de fisioterapia, eu quero fechar só clínica de estética. Então, eu sempre dou essa dica lá na mentoria, cara. Escolhe um nicho para você começar, se torne muito bom naquele nicho, que aí, para você vender com case daquele nicho, é muito mais fácil. Você chegar na clínica de estética, putz, eu já gerei tanto resultado para essa clínica de estética. Beleza, o cara vai chegar ali, caraca, já gerou resultado pra caramba para a clínica de estética, para mim vai ser o mesmo, entende? Então, se você quer, né, hoje começar a prospectar, a ir atrás de negócios locais para você trabalhar como copy, como gestor de tráfego, cara, eu acho muito importante você nichar isso. E aí, até se você quiser fazer anúncio para ir atrás dessa pessoa, você fala, tipo, você é dono de clínica de estética, né? Só um exemplo aqui. Que aí você já vai bater de frente com aquela pessoa ali, e aí você vai falar sobre os problemas que a clínica de estética enfrenta, né? Pode falar ali, só dando um caso prático aqui, mas se eu quero agora prospectar a clínica de estética, eu optaria, por exemplo, em usar termos que aproximam, né, dessa pessoa. Por exemplo, eu não posso chegar lá e falar, putz, se você quer vender mais, se você quer ter mais clientes, cara, não é a linguagem da pessoa. Agora, se eu falo, se você quer aumentar os pacientes que você atende, se você quer ter uma agenda sempre lotada, que é uma coisa que passa na cabeça dele.
Quando ele bate ali, quando ele vai dormir e ele tá pensando, putz, eu tenho que aumentar meu faturamento, eu tenho que ter mais paciente, eu tenho que ter uma agenda lotada, eu tenho que ter sempre rotatividade de paciente. Essa virada de chave que você tem que usar na copy para poder ambientar com o que a pessoa pensa. Toda vez que você aproxima do problema que a pessoa enfrenta, cara, isso tende a gerar um resultado melhor. Cara, Perfeito. isso é muito louco, assim, o poder da copy que a copy tem, às vezes, numa palavra, né? Eu lembro recentemente, eu tava, tipo, também descendo o feed do Instagram e tal, e aí eu tava quase saindo do anúncio, e na hora que eu tava quase saindo, ela falou uma palavra, não lembro agora qual, mas era uma palavra que, tipo, tocava com o meu dia a dia, saca? Exato. Aí na hora eu voltei, assim, falei, opa, sabe? Então, tipo, esse é o poder da copy, é como se fosse pô, você achou ali o ponto exato onde a pessoa parece que liga um interruptorzinho, assim, né? Liga uma luz ali. Sabe aquela sensação de, tipo, a pessoa tá falando um negócio com você e aquilo, putz, é verdade. Eu tô errado nisso daqui, entendeu? É a mesma sensação, cara. Que aí você tá falando pra pessoa do problema que ela tá sofrendo. Então, por exemplo, eu tô com uma dor no joelho aqui bizarra e não tá passando por nada e você chega falando, putz, E geralmente você pode até abordar as soluções que a pessoa já conhece, entende? Pô, eu tô com uma puta dor no joelho aqui, você toma anti-inflamatório para evitar a dor no joelho, aí a pessoa já, putz, eu tomo, entende? Aí já pega o nível de consciência dela e começo a ambientar com o que aquela pessoa sofre no dia a dia. E aí isso é muito poderoso, cara, muito poderoso. Perfeito. Cara, e agora, interessante, a gente teve até um pronunciamento mais ou menos recente do Mark Zuckerberg, falando que ele tem como intenção que, eventualmente, o cliente ali, ou seja, uma empresa, consiga chegar no gerenciador de anúncios e, intuitivamente, apertar lá os botões, falar para quem ele quer vender, quanto que ele vai pôr e tal, e aí o gerenciador já criar os anúncios, criar a página e tal. Ele realmente travou uma guerra contra o gestor de tráfego, como a gente entende hoje. Ao mesmo tempo, você tem uma verba gigante aí sendo despejada em anúncios online que vai aumentando a cada ano. Então você tem todos esses cenários que vão acontecendo, e aí agora a IA, inclusive na produção de vídeos e tudo mais. Então, com tudo isso rolando, o que você vê de panorama para um futuro? E vamos pôr futuro assim, não vamos pôr 5, 10 anos, porque é muito difícil prever hoje, mas vamos pôr 2026. Para 2026, o que você entende que tem aí de mudança no tráfego, no marketing digital, de forma geral, que a gente tem que estar prestando atenção aí, não só nós como agência, mas até um dono de empresa que está usando a internet para vender mais? Cara, eu vi isso daí recentemente, essa notícia, e eu acho que não tem nada demais, cara, sinceramente. Porque é o seguinte, até agora, rodando anúncio no TikTok, tem como eu colocar uma projeção de lances que eu quero. Então, eu só quero que uma conversão seja computada se ela for até R$5, até R$6. E muito provavelmente com a IA, né, do Facebook, da Meta, vai ser mais ou menos parecido com isso. Só que o que acontece com isso? O conteúdo não entrega, entende? Então, muito provavelmente, o que eu vejo nesse cenário? Vai ter que melhorar a questão da copy, vai ter que melhorar a produção dos conteúdos, vai ter que chamar a atenção de um público específico, entende? E aí, com isso, aí sim você vai conseguir competir com essa nova movimentação que está acontecendo. Mas, ao meu ver, isso aí, cara, muito provavelmente o dono de negócio não vai parar o dia dele e falar, putz, vou fazer um anúncio aqui com IA. Cara, muito provavelmente não vai funcionar o anúncio dele com IA também, entende? Porque o lance lá, mínimo, não vai ser compatível com a entrega que ele vai querer, entende? Então, se o cara for bom de copy, se o dono da empresa, né, no caso, for bom de copy, ele fazer um vídeo top e usar esse artifício, aí sim, talvez tende a dar certo. Agora, se ele não manja nenhuma dessas coisas, só quer surfar na onda da IA e fazer esses conteúdos, cara, muito provavelmente, ao meu ver, ele não vai ter resultado nem com essa mudança. E sempre vai continuar tendo essa necessidade de ter ali uma pessoa para poder fazer essa parte de gestão. Igual, antes a gente já passou por uma mudança dessa na Meta, né, que é a otimização por inteligência, né, artificial lá, o Advantage Plus. Só que, cara, hoje eu uso ele
de uma seguinte forma. Eu não confio muito na segmentação do próprio Facebook, entende? Então, o que eu tento fazer? Eu tento segmentar na copy, entende? Tá. Eu segmento na copy e ali no Facebook eu tenho poucas segmentações que eu posso utilizar hoje que funcionem de fato, entende? Eu estava até fazendo uma consultoria agora com o próprio time da Meta e eles falaram justamente isso, que, cara, hoje em dia a segmentação ela e nada, praticamente a mesma coisa. O que vai mandar, e até eles estão fazendo treinamentos agora, investindo muito nessa parte de treinamento de criativo, justamente para você ter resultado a partir do seu criativo. Então, hoje, né, eu vejo que para o futuro, essa parte de audiovisual que você vai exibir na tela da pessoa vai ser o mais importante disparado, vai ser o 80-20 para você gerar esse resultado. Perfeito. Panorama interessante, então. O criativo como o 80-20. Exato. Tá. Eu lembro de ter visto, sei lá, em 2020, 2022, uma notícia que a produção de vídeos ia aumentar muito nos próximos 5 anos. E agora eu fiz esse match aí com essa informação. Falei, caraca, mano, isso de fato tende a ser muito verdade, porque agora as pessoas consomem conteúdos mais rápidos, né? Então, é um vídeo de TikTok, é um vídeo de Instagram, é um vídeo de Shorts ali que vai estar na vertical de 40 segundos, 50 segundos. Geralmente a maioria não passa muito disso. Então, vai ter sempre que ter essa perspectiva de criar criativos que tenham mais ou menos esse tempo, né? Para poder chamar a pessoa, para gerar interesse nela e levar essa pessoa para de fato entender como que a sua solução, como o seu mecanismo vai entregar a solução que de fato você está propondo ali para ela. Então, eu vejo muito isso no direct response, né? Você chama a atenção da pessoa, a pessoa vê que a solução que você está vendendo é diferente e ele fala, você quer entender como que isso funciona? Tá, clica no botão abaixo e assiste essa aula aqui, que é a VSL, e na VSL o cara vai lá e arrebenta. Quebra todas as objeções da pessoa, deixa a pessoa fascinada naquele produto que ele está vendendo, né? Na maioria vende uma solução, né? Eu acho que esse é o diferencial, vender a solução que aquele produto oferece, não o produto como um todo. Cara, perfeita. Só para dar uma leve contextualizada aí no pessoal, quando a gente fala de direct response marketing, é uma forma de se fazer marketing, que seria o marketing de resposta direta, que começa lá nos Estados Unidos com o pessoal das cartas, né? Eles vendiam por carta, bem antes da internet, vendia-se por cartas e tal. E acaba que ali é onde o marqueteiro tem que ser assim, insano, porque você, por uma carta, você tem que convencer o cara a comprar. Isso é tão comum, a gente até já usou esse exemplo num outro episódio. Tem um filme que chama Paris, Texas, é um filme cult aí e tal. E aí, assistindo aí recentemente, o cara compra um terreno que ele nunca visitou. Por quê? Porque ele comprou por carta, cara. O cara mandou a copy em carta. Lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura, né? É uma coisa bem cultural, isso é verdade. E aqui não tem tanto. Acho que tem pequenas coisas, tipo o santinho, não sei. Às vezes eles mandam em carta assim um santinho, ou então uns cartõezinhos assim, e manda o boleto junto, né? Que aí você paga se você gostar e tal. E aí tem lá, não. Olha só que louco. É louco. Aí você vai ver, esses cartõezinhos foram pintados por pessoas de uma instituição que são pintores sem mãos. Então é uma galera que realmente não tem os braços ou a mão e pinta com o pé. E aí eles já mandam o cartão na frente, aí você lê aquela história, no fundo, é uma copy linda, né? Você lê a história lá, tá, já vem o cartãozinho, você vai lá e faz o Pix. Então é uma forma de resposta direta. Mas isso evoluído para a internet, a gente tem aí isso rolando para diversos tipos de produtos, acontece usando anúncios online, e acaba que é uma cultura muito forte de anúncios. Então, o Henrique trouxe esses exemplos, a gente também fica muito em cima de entender mais sobre a resposta direta, porque acaba que eles talvez sejam o que tem de mais avançado a nível de anúncio. E esses assim, caras né? aí são loucura. Tem Loucura. gente aí que, cara, vende 10 milhões, 50 milhões por mês em empresas aqui no Brasil, né, com operação lá nos Estados Unidos. E é uma loucura. Assim, é o top do top, nessa questão de copy. Entende? Os melhores estão lá. E eles têm muito dado, né? Tudo eles estudam, fazem teste AB, então assim, ninguém tem dados como... É muito... Eu vejo os caras estudando muito essa questão de psicologia humana, né? Porque, tipo, tem várias travas ali que você pode usar dentro do cérebro para poder gerar a argumentação que vai fazer a pessoa, de fato, gerar essa emoção para ela comprar.
E até uma coisa que eu procuro fazer muito nos criativos que eu faço é ter esses argumentos embasados. Então eu falo que, putz, o preço do euro vai despencar nos próximos dias porque foi feito assim, 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 e a pesquisa aponta isso, isso e isso. Então eu sempre procuro embasar, e isso é muito forte, cara. E a gente pode até trazer para outros cenários, por exemplo, quando eu falo que eu quero vender, por exemplo, um curso de uma ferramenta. Então, eu estou ali falando sobre essa ferramenta, e aí se eu exibir essa ferramenta, a pessoa conseguir visualizar sobre como que é ali por dentro, é a área de membros, o que a ferramenta faz, cara, isso já é metade do caminho para destravar a cabeça da pessoa e falar, putz, caraca, isso aqui é maneiro mesmo. É a mesma coisa que você fazer uma copy, por exemplo, falando, olha, tem uma caneca preta que você precisa conhecer, e você pegar e falar, essa caneca preta aqui, a pessoa, cara, o ser humano, ele pensa através de imagens, né? Sim. Então, se você facilitar esse processo para ela, para essa pessoa, vai com certeza trazer um resultado melhor, porque ela já vai conseguir mentalizar ali, criar a imagem correspondente àquilo que você está direcionando ela. Né? Se você pegar e falar, beleza, existe uma caneca preta que, sei lá, ela mantém a água quente por mais tempo. A pessoa vai começar a imaginar diversos tipos de caneca. Uma caneca preta igual essas marcas aí que já fazem essa parte, né, de manter ali a temperatura. Ela vai, sei lá, imaginar uma caneca com, sei lá, um herói aqui. Agora, se você pegar e mostrar, a pessoa já começa a mentalizar, né, a criar uma imagem mental de acordo com você está argumentando para ela. Então isso aí é muito importante também. Cara, você tocou num ponto bem legal, porque a gente como copy, né, também, vê que existe um erro que o copy pode cair, que é ficar que eu chamo de um copycentrismo, assim, de você achar que a palavra vai resolver tudo. Isso. Sendo que, eu acho que talvez pela experiência que você tem, inclusive, com edição de vídeo, talvez você já tenha entrado na copy com uma malícia diferente com relação a isso, para você não ter começado na copy. Mas é muito importante, né, a gente ter essa noção de que as pessoas, elas estão consumindo a copy através de um vídeo, né, através de uma pessoa falando, e assim, a gente aqui de trás, dos bastidores, meio que divide entre copy, edição, design, tal, mas a pessoa não divide, pra ela é tipo, eu tô vendo um vídeo, né? Eu até, cara, tento fazer muito isso agora, ultimamente, que é justamente deixar tudo mastigado ali para o editor fazer aquilo ali que eu tô pensando, entende? Sim. Na copy. Então eu vou lá e falo, putz, agora tem que aparecer o hook na tela. Agora tem que aparecer essa legenda. Agora tem que aparecer esse título aqui. A música vai ser essa trilha aqui. Aí vai tirar a música e vai deixar sem nenhuma trilha. Só para causar um drama. Aí depois você começa com uma música dramática, de suspense, depois você tira ela e coloca uma feliz. E eu tô começando a estudar muito essa parte agora, né? A gente chama de audio copy. E eu tô começando a trazer isso, né, para o mercado agora também. Para poder, de fato, diferenciar. Que hoje, o que eu estou vendo, o que os copywriters estão fazendo? Eles estão pegando referências lá em filmes antigos, dos melhores produtores. Por exemplo, o Tarantino, o cara do filme do Batman, o Nolan. Eles pegam muita referência desses vídeos assim, desses filmes, e trazem alguns pontos ali legais para o dia de hoje. Então, cara, numa cena lá de ação, se você pegar uma cena de ação, por exemplo, lá do Velozes e Furiosos, por exemplo, aí você botar uma música que não combina com aquilo, cara, vai ter um efeito X. Agora, se você pegar e colocar a música do Linkin Park numa cena de ação, caraca, já vai casar pra caramba. Eu vejo muito isso quando a gente vai ver filme de herói no cinema, certo? Que aí eu vejo a molecada já, eu sou Homem-Aranha, eu sou isso, quando sai do cinema. Essa sensação é causada por causa da jornada ali que o herói tem e também por causa das músicas que tem por trás. É algo muito que vale muito a pena ser estudado, e eu vejo muito isso também na questão de a gente saber referenciar músicas com pedaços de filmes que a gente assistiu. Por exemplo, se começa a tocar Sweet Dreams, todo mundo já vai começar a pensar naquela cena do Flash lá, não é do Flash, é do Mercúrio, né? Não lembro.
que é um herói da DC, né? Que ele faz aquela cena lá que, cara, foi assistido por várias e várias pessoas e todo mundo remete aquela música a essa cena. Assim como se tocar o início da música do Django, mano, eu já sei de cara que que é referente a esse filme, entende? Cara, É muito doido. forte, né? Você tocar em coisas que as pessoas já tá na cabeça das pessoas. Acho que esse é o grande lance da copy, né? A gente tentar alcançar coisas que já estão na pessoa, né? Isso, É verdade. exatamente. Cara, eu Porque sempre a gente lembro... trabalha com a emoção da pessoa, entende? Você Exatamente, remete a ela, caraca, quando eu assisti esse filme foi muito top. Eu assisti esse filme em tal lugar. E isso você consegue através do quê? Da música que você coloca. Total. Muito louco. Total. Cara, vamos para um bate-bola? Bora? Então é o seguinte, a gente vai te pedir uma referência aqui e a ideia é que você não pense muito. Você dá a referência rapidamente, Beleza. depois você vai poder explicar o porquê que você escolheu aquele, mas quanto mais espontâneo for a escolha, mais interessante. Então, frente a tudo isso que a gente falou, um livro. Um livro, eu gosto muito do Como Convencer Pessoas... Não, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Dale Carnegie. Do Dale Carnegie. Esse livro é muito bom. Já li umas 2, 3 vezes. Anoto algumas coisas no livro. E eu sou mais essa pessoa. Eu prefiro ler livros mais vezes do que ler... Nossa, eu li 30 livros no ano. Beleza, e aí, o que você aprendeu disso daí? Então, eu prefiro ler 2, 3 livros no ano, algumas vezes a mais. E eu sempre leio esse livro, todo ano, cara. Eu pego ali alguns pontos ali que eu achei interessante e anoto no caderno. Porque eu confio muito nessa parte de pirâmide do aprendizado, né? Onde, por exemplo, se a gente só escuta, a gente tem 10% de retenção. Se a gente escuta e vê, a gente tem 30% de retenção. E aí, quando a gente ensina essa coisa para alguma pessoa, a gente tem quase 100% de retenção desse material. Então, eu procuro muito fazer o estudo do livro, não só da leitura do livro, né? Eu procuro fazer a parte de estudo e anotar aquilo ali que eu estou, de fato, entendendo com o livro. E outro ponto importante, até um ponto que o Max fala, que é tentar explicar, né, essa pessoa, o que você aprendeu naquele livro para uma pessoa como se estivesse falando para uma criança de 8 anos. Né? Quando você simplifica o que você está estudando, é justamente quando você entendeu aquilo ali. Cara, interessante. Inclusive, a gente podia chamá-lo para fazer um episódio desse livro. Desse né? livro, cara. Aí você vai trazer Esse insights livro pra Aí você vai caramba. trazer Legal. insights ali. Esse livro é Cara, muito bom, massa. cara. Então, de livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O filme. Filme. Cara, eu vou deixar esse do Django aí. Eu gosto muito. Assisti agora recentemente, mais uma vez. Muito bom esse filme. Legal. Do Tarantino, o Django. Isso, Django Django Livre. Livre. Tá. Legal Maravilha. pra caramba. Ótimo. Uma referência de marketing. Uma pessoa. De marketing. Cara, eu gosto muito de estudar o que o Max está fazendo. Né? Eu sempre procuro. Explica um pouco pra galera quem que é o Max quem que é o Max. Peters, é isso? É o Max Peters, né? Tá. Que é o CEO da Adapta. E tem outros projetos aí também. E, cara, ele sempre foi muito bom em copy. Entende? Tá. Então, desde que eu conheci ele lá em 2019, 2020, mais ou menos, eu sempre procuro entender o que ele está estudando, qual livro que ele está lendo e algumas referências que ele dá para poder me embasar e poder ter novas ideias também. Cara, interessante. Então, esse é uma referência que você tem no marketing. Nessa parte de negócios, assim, até estendendo um pouco da pergunta, Ótimo. eu gosto muito da parte do Rafael Lassance, né? Ele é muito bom nessa parte de vendas ali, de tracionar através de palestras e etc. E voltando para a copy aqui também, o Thiago Filemon também é uma ótima referência para quem está começando aí a estudar essa parte. Perfeito. Sensacional. Filemon, Perfeito. muito bom, cara. Gosto Bom, bastante. o episódio dele no VTube é muito bom. Nossa, é Tem irado mais de aquele um. episódio. né? Ele tem o da VSL e tem o dos Do criativos, criativo, né, cara? Do criativo eu sempre estou assistindo isso. Sempre me dá ideia boa. O que me pega demais é o do Kobata, cara. O Kobata, ele é geninho, né, cara? Nossa. Que loucura. E ele tem uma simplicidade, assim, ele é muito assertivo nas coisas que ele fala, né? E esses caras todos, né? Eu acho que até a gente falou um pouco do marketing de resposta direta aqui, mas eles fizeram uma ciência em cima disso, cara. Exatamente, Assim, cara. eles sistematizaram tudo, então são caras que realmente vale estudar, assim, para quem tá querendo aí, né, entrar mais para copy aí, entender um pouco mais sobre marketing digital. Esses caras do marketing de resposta direta parece que já entenderam tudo. Né? Não, esses caras ali são absurdos, cara. Eu ia até botar o episódio do Pedro Andrade,
Porque é o mesmo nível, só que em tráfego. É verdade. Né? Então, mesmo Sim. nível esses caras na copy, mas em tráfego, assim, então vale muito a pena. Mas agora uma referência profissional, então alguém que não importa qual é a carreira da pessoa, mas que você tem como uma referência em como ele toca a vida profissional dele. Assim. Como toca a vida profissional? Cara, eu vou dizer o próprio Thiago Costa, mano. Eu gosto muito da forma que ele faz, né? Tanto o trabalho, né, na mídia offline, na mídia online. Eu gosto muito da forma que ele faz essa gestão, tá sempre fazendo a gestão de pessoas de uma forma que eu tenho que tirar o chapéu, porque lidar com pessoas é difícil e ele faz isso de uma forma maestral. Então, pode-se dizer ele, cara. Tá, o Thiago Costa. Inclusive, pra eu quem queria não conhece- agradecer o sim. Thiago Costa, que fez essa ponte entre a gente. Valeu aí, Thiagão. Estamos aqui com o Henrique, convidado aí, que você fez essa ponte. Sensacional. Obrigadão. Então, o Thiago Costa Isso, o trabalha Thiago com... Costa lá é sócio da Pátria e Cidadania também. Perfeito, maravilha. E uma referência pessoal. Pessoal, É, a pessoa que você leva como maior referência na tua vida aí. maior referência na minha vida. Cara, essa pergunta é difícil. Ai, cara, não sei dizer assim, de cara não. Mas se fosse uma pessoa que leva tanto a vida profissional bem, quanto a vida cotidiana legal, Uhum. eu diria que o Thiago Lopes, cara. Eu acho que ele é bem centrado nisso, ele é bem geninho, né? O cara não é por mal que a gente, ou melhor, não é à toa que a gente chama ele de Jimmy, né? Então ele é muito inteligente nessa parte. Eu gosto muito dele também, me ajudou muito lá no começo. E eu tenho ele como uma grande referência, mano, pra mim. Legal. Thiago Lopes é o do Bot Conversa? Isso, fundador do Fundador Pode do Bot Conversa. Conversa. E que você conheceu lá no início da tua trajetória. Exatamente, cara. Eu participei ali do início desse projeto, né? Quando ele Aham. teve, de fato, essa ideia. Antes era outro produto, né? Se chamava Bot Hacker. Só que aí ele fazia esse chatbot ali através do Messenger, né? Que antes não tinha no ManyChat ou em outras plataformas, não tinha como você fazer essa automatização de conversas através do WhatsApp, ou tão pouco quanto no Instagram, né? Que hoje em dia tem como fazer nos dois. Aí, enquanto era no Messenger, a gente estava criando esse produto aí que era chamado de Bot Hacker. E aí depois, né, fui desenvolvendo para o WhatsApp e agora virou o que virou aí, uma empresa multimilionária no Brasil. Cara, que legal. Bom, e aí por último, vamos dizer assim, você está rodando uma campanha de tráfego que a ideia é atingir o maior número de pessoas possível. E aí você contratou inclusive a TerraVis para fazer esse trabalho para você e a gente consegue atingir todas as 8 bilhões de pessoas do mundo. E agora você vai colocar uma mensagem que você gostaria que todas elas ouvissem ou lessem ali. Que mensagem seria essa que você entregaria para todo mundo? Para todo mundo, cara, que conhecimento é riqueza, entende? A diferença de você agora para você, que você se projeta, que você vê, para a pessoa que você cria na sua cabeça e fala que vai ser você do futuro, a diferença dela para você hoje é o conhecimento que você tem, entende? Isso seria mais ou menos a minha frase. Cara, incrível. Maravilha, cara. né? Sensacional. Foi incrível. É isso, cara. Então, como é que o pessoal aqui que assistiu o podcast gostou da sua participação, aprendeu bastante aqui, foram muitos insights, te encontra nas redes sociais, site, a tua empresa, como é que a gente te encontra? Certo, lá tem o meu Instagram, né, o Henrique Fernandes HFN, né, para quem quiser seguir lá. E lá na minha bio também tem o link do meu treinamento, né, para quem quer começar a iniciar a trabalhar na internet também. Eu coloco lá a headline de começar a fazer 13 mil reais na internet em 30 dias. Porque, de fato, é o que acontece nos mentorados ali que eu faço. Então, se você quiser também ser um mentorado ou só comprar esse treinamento, né, e aprender junto comigo, fica à sua disposição lá também para você aprender. E também tem, né, o link da minha agência lá também, mas não estou muito pegando trabalho agora, estou mais Tá. focado nessa empresa agora que eu tenho na operação. E seria justamente esses dois canais aí que eu vejo que seria interessante para a audiência aí. No meu Instagram ali, que de vez em quando eu posto conteúdo, não sou uma pessoa que posta muito, sou um pouco low profile, mas eu vou começar a postar alguns conteúdos no YouTube também,
Então fica ligado lá no Instagram, né? Que eu vou pegar uns cortes daqui também, né? Jogar lá, né? Para poder ajudar a gente. E seria isso, beleza? Maravilha, cara. Perfeito. Obrigado também, né, pelo convite aqui. Achei sensacional a ideia de vocês aqui. Vocês são muito cabeça e, cara, muito honrado de ter recebido esse convite aqui também. Pô, a honra foi toda nossa. Que Pô, a bom gente que que você agradece, com topou certeza. veio aí. Foi ótimo. Vai ficar então o convite já pro episódio sobre como fazer amigos e Boa. influenciar pessoas. verdade, Vamos ajustar cara. isso daí. Vamos lá, pô. A gente põe na agenda. E é isso. Então, pessoal, curtiu aí o episódio? Deixa o like no nosso vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal. E a gente agradece você que ficou aí até o final do episódio. Então esse foi mais um Terra Vis Talks comigo, Caio Rodrigues. Thiago Miller. E até a próxima. Valeu!